Então, nós vamos estudar agora sobre Florence, tá? Sempre essa questão aqui é o primordial na enfermagem. Todo mundo que estuda enfermagem tem que saber sobre a Florence Nightingale. A Florence, ela era conhecida como a Dama do Lampião, né? Porque ela começou tendo esse dom, né, de cuidar, e a família dela não aceitava isso, mas ela foi uma mulher a qual ela entregou a vida dela para o cuidar, né, para a arte, para o cuidar, para promover a esse paciente um bem-estar, né, e ela começou a desenvolver algumas técnicas. Então, Florence, ela foi nascida no dia 12 de maio de 1820. 12 de maio é o dia da enfermagem, tá bom? Em homenagem a Florence, que foi o dia do nascimento dela. Nasceu na Itália e era filha de ingleses. E possui uma inteligência incomum. Ela também falava várias línguas, tá? E ela sempre teve essa ideia e essa vontade de ajudar. A família dela não aceitou de antemão, era uma família bem desenvolvida, mas ela enfrentou a família, né? E se dedicou ao cuidado, né? O desejo dela é de realizar-se como enfermeira, passa mais ou menos em 1844, né? Em Roma, estudando as atividades das Irmandades Católicas. Em 1849, ela faz uma viagem no Egito e dedica-se a servir a Deus, trabalhando e também servindo como diaconisa. Ela passou a trabalhar, né, a estudar. Então, Florence, você sempre vai lembrar dela como uma mulher inteligente, que estudou, né, que se dedicou, que falava vários idiomas, que era muito religiosa e que ela observava muito alguns detalhes e através dessa observação dela, ela pôde desenvolver algumas técnicas, tá? Ela começou a observar, quando ela começou a ver a questão do cuidado, que o ambiente era importante para a saúde ser boa, que a iluminação era importante para a saúde ser boa, que o bem-estar desse paciente, que a higiene corporal, que o ambiente que ele estava, que os ruídos, tudo isso daí iria ou ajudar ou prejudicar, né, a vida desse paciente. Então, Florence era fundadora da enfermagem moderna, além do cuidado com o paciente. Ela observou a importância da asepsia, tá? Ela observou a importância da asepsia, da nutrição, da recreação e da higiene, que é o que a gente vai estar abordando. A asepsia, você vai lembrar da asepsia, a gente também vai ver em outra disciplina, que é chamada biossegurança, mais na frente a gente vai ver todas essas técnicas. A asepsia é uma higienização preventiva, tá? Eu vou estar me preparando para cuidar desse paciente. Como? Com o exemplo de asepsia, lavagem das mãos, cuidados pessoais, eu vou usar os EPIs, que são equipamentos de proteção individual, máscara, touca, propé, que é aquele que bota no pezinho, luvas, tá bom? E uma higienização para fazer com que os agentes infecciosos e patológicos venha diminuir, tá? Asepsia. A nutrição vai estar se preocupando com a questão da nutrição, tá? Desse paciente. É necessário que ele se alimente bem para que ele venha desenvolver os anticorpos, o sistema imunológico esteja bom para que ele venha combater as doenças, né? Porque os glóbulos brancos venham estar funcionando para combater essas doenças, tá? Recreação, é importante a questão do lazer, da recreação para esse paciente. E a higiene, tanto corporal, a gente vai estar estudando também depois sobre a teoria do autocuidado, tanto a higiene corporal como ambiental. Então, Florence, ela precisava ser útil, mas o que ela poderia fazer para ser útil, né? Então, em 1844, aos 24 anos, os hospitais eram locais de... Como era o hospital? Como Florence pegou esse desafio? Ninguém gostava de entrar porque era sujo, porque era mal administrado, porque não havia higiene, os pisos não eram esfregados, as paredes
úmidas, cheias de fungos, colchões eram encharcados, lençóis não eram trocados, os médicos não lavavam a mão entre um paciente e outro. Olha a situação. Como que num ambiente desse a pessoa pode melhorar, né? Ela pode piorar, pegar uma infecção, né, generalizada e, enfim, vir a óbito. Então, através disso, ela começou a observar, né, e ela ficou decidida na sua vocação e começou a ter força para enfrentar, né? E ela fez uma visita no hospital de Dublin, dirigida pelas Irmãs da Misericórdia. Ela estava estudando na parte do catolicismo, né? Começou a servir a Deus. E ela passou, né, a realmente cuidar, né? Ela conhece as Irmãs da Caridade de Vicente de Paula, de Maison, na província, em Paris. Aos poucos ela vai se preparando para a sua grande missão. Em 1854, na Inglaterra e na França, na Turquia, declara guerra à Rússia e a guerra em Crimeia. Os soldados acham-se no maior abandono. A mortalidade entre os hospitais é de um absurdo. Você imagina? 40%. Olha só, 40% de mortes. Então, olha o desafio que ela pegou. Quase a metade dos soldados vinham a óbito. Então, ela tinha que desenvolver o quê? Um plano de ação, né? E ela foi trabalhar exatamente isso, esse plano de ação. Então, ela aceitou, né, esse desafio e ela foi contratada para desenvolver isso, né? Então, ela atirou-se de corpo e alma a organização desse hospital e ela começou a observar o que é que podia mudar. Então, ela instalou água quente em todos os andares, né? Porque tinha a questão também da temperatura, tá certo? A cozinha era equipada, né, com comidas realmente com higiene, né, que antes não tinha. Instalou o sistema de campainhas, todos os lençóis comidos pelos ratos e poltronas mal cheirosas, travesseiros rasgados, tudo foi pro lixo. Começou a trocar todo esse material que não tinha como trazer uma boa saúde para esse paciente. Comprou cortinas novas, né? Jogou as velhas fora, transformou assim, em cortinas velhas, e adquiriu lotes de escovas e espanadores e vassouras, né? Então, ela começou a observar a questão do quê? Da teoria ambientalista. Florence deu ênfase ao ambiente físico, né? O ambiente tinha que estar limpo e os ambientes psicológico e social, embora estes aspectos sejam englobados pelo primeiro. Para o meu psicológico funcionar, para o meu social funcionar, para aquela equipe estar bem, para aqueles pacientes estar bem, para eu ter aquele controle de infecção, para eu evitar uma infecção cruzada, eu tinha que realmente me preocupar com o ambiente, né? Com o ambiente físico, tá certo? A atuação de Florence como enfermeira, no período inicial da industrialização na Inglaterra, nos campos de guerra, né? Quando teve essa guerra, ela começou a atuar como enfermeira para tentar mudar essa realidade de 40% de morte. O descaso em que se encontravam os pacientes nos hospitais, resultado de altas taxas de mortalidade, exigindo atenção imediata e constante. Florence também atentou também a dois processos, né, que se destacam: saúde e o processo de cura, tá? Nós vamos ver também o elemento, como é que esse elemento vem realmente funcionar nesse processo de cura, nesse processo de saúde. É interessante observar a ventilação, né? Se o ambiente está arrumado, ela também quis mostrar a parte da ventilação, né? Do ar fresco, conservar o ar, o paciente respira tão puro quanto o ar exterior, sem deixá-lo sentir frio, e o primeiro único princípio pelo qual a atenção da enfermeira deve fixar-se, sem que todo o restante possa fazer por ele, não terá nenhum valor. Sem que todo o restante que possa fazer por ele não terá nenhum valor. Se eu não observar os pequenos detalhes, tudo que eu vou fazer por ele não vai ter valor nenhum. Porque são nos mínimos detalhes, nas pequenas mudanças que a gente pode desenvolver algo melhor para o paciente. A iluminação também tão importante quanto a ventilação, tá? Iluminar e ter o ar puro
não é apenas a claridade que deseja, mas a luz solar direta, né? A gente pode lembrar também da vitamina D, tá? Do banho de sol também, tá certo? Os elementos, a limpeza, a gente observou tanto a higiene do profissional, como lavar as mãos entre o paciente e outro, né? Como também a questão do paciente, do banho no leito, da limpeza, da antisepsia, que a gente vai estar estudando também mais na frente, para saber a diferença entre asepsia e antisepsia. O ambiente que ele está internado, né? Remover tudo que é nocivo, proporcionar um alívio. Gente, o bem-estar, ele é fundamental. O alívio para que esse paciente venha desenvolver uma boa saúde, tá certo? Então, é interessante lembrar disso tudo. Vamos voltar aqui um pouquinho para vocês fixarem, tá? Teoria ambientalista, ela vai estar preocupando com o ambiente, tá certo? E ela vai começar a observar o processo de saúde e o de cura, tá? Como que eu posso estar proporcionando. E alguns elementos, né, que entram em destaque, a ventilação, entra também a iluminação e entra também a limpeza, tá? E também os odores, tá? O odor, por exemplo, numa ferida, ele vai estar dando um alerta em relação à infecção. Talvez possa ser causado por sujeira ou por um processo infeccioso causado por bactéria, fungo, né? Então, também é necessário ter essa ventilação, essa limpeza para estar evitando os odores, né? Ao ventilar seu quarto doente, deve-se evitar o ar proveniente de esgotos, os utensílios do quarto devem ser mantidos limpos e livres de odores e guardados em local apropriado, né? O bem-estar físico e o bem-estar mental desse paciente.